quero fazer uso do Salmo 67 e dizer o seguinte: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Para mim é um motivo de muita alegria pregar a palavra de Deus. Eu vou completar agora, 21 de dezembro, 22 anos de pastorado, e sempre que eu vou pregar a palavra ainda continuo com frio na barriga. E eu creio que o dia que esse frio na barriga passar, tem uma coisa errada. Então, pregar a palavra para mim é uma alegria, é um prazer, é um temor que eu tenho de estar diante da igreja para expor a palavra. E hoje é um momento diferente, além do frio na barriga por pregar a palavra, o frio na barriga por saber também que estamos aqui para conhecer os irmãos nos conhecer, e que Deus seja gracioso e nos abençoe, que seja um tempo precioso para a sua vida, para a minha vida. Como o presbítero Denis disse, ontem nós estivemos em algumas programações da igreja, e ontem à noite, lá com o Ministério de Casal, ou de Casais, eu percebi que no decorrer do filme, teve algumas pessoas que a rinite atacou, e começaram assim a deixar umas lágrimas a rolar pela face, em virtude de um filme assim, muito edificante, e que vale a pena, em outra ocasião, a gente poder assistir, rever. Ontem, pela manhã, a irmã Edilene, com a nossa UPH, aprendi muito, e dentre os conselhos que ela passou para os irmãos, eu já sigo há algum tempo, já tem um tempo que eu me libertei da Coca-Cola. Mas se você toma Coca-Cola, não vamos brigar por causa disso. Então, tivemos esse momento agradável ontem. E à tarde, ontem, a irmã Rosane, também teve um momento com a SAF, a gente aprendeu um pouquinho ali. E o nosso desejo e a nossa oração é que seja um tempo precioso para nós. A minha esposa está me acompanhando, e se não for muito incômodo, pedir para ela ficar em pé, para que a igreja possa conhecê-la. O nome dela é Shirley, ela é de Recife. Eu fui estudar lá em Recife. Aí ela me viu no seminário, apaixonou de imediato, e aí com esse coração bondoso que eu tenho, ela me pediu uma chance e eu dei. Essa é a minha versão da história, viu? Depois vocês perguntam a versão dela. É humildade, sou muito humilde. E aí nós temos filhos, Samara, que tem 17 anos, o Davi, que tem 12, e Deus permitindo, depois eu vou pedir a Ruth para colocar uma foto ali, para vocês conhecerem a Samara e o Davi. A beleza, a inteligência puxaram tudo para a mãe, só o branco do olho que puxaram para mim. Aí vamos abrir então a nossa Bíblia, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, eu quero te convidar, se você tiver condições físicas, de colocar-se em pé, e vamos juntos ler apenas esses 3 versos, para a nossa meditação nesta manhã. Vamos juntos? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, de que o Senhor é bondoso. Assentai-vos, irmãos, vamos falar com Deus. Eu gostaria que você fizesse a sua oração, pedindo que Deus pudesse me usar para transmitir ao seu coração, não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que Deus deseja que você escute nesta manhã. Faça a sua oração, eu vou orar em seguida e nós vamos estudar a palavra. Senhor Deus, nós somos gratos pela oportunidade que nós temos de nos reunirmos nesta manhã para estudarmos a Tua palavra. Pedimos que o Senhor se compadeça de nós, aquietando o nosso coração, a nossa mente, para que possamos nesta manhã estudarmos a Tua palavra, crescermos e, quando necessário for, que possamos colocar a Tua palavra em prática. Abençoe a cada um de nós, abençoe aqueles que não puderam vir nesta manhã, onde quer que estejam, que sejam também alvo das Tuas bênçãos. Esta é a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu sempre gosto de dar um tema para as minhas meditações, e aí o nosso tema é em busca
de crescimento espiritual. Em busca de crescimento espiritual. Certamente você há de concordar comigo, porque nós temos essa informação, que é o desejo de toda mãe, de todo pai, que o filho, o bebê cresça. Fisicamente, intelectualmente, e se ele não está crescendo fisicamente, intelectualmente, tem alguma coisa errada. E aí precisa ser identificado o que está atrapalhando esse crescimento, para que o nosso filho então cresça, desenvolva da maneira correta. Quando nós pensamos na nossa vida espiritual, também é assim. Um dia todos nós fomos, vamos assim dizer, um bebê espiritual. E aí, com o passar do tempo, com o passar dos anos, nós crescemos e temos hoje uma maturidade. Eu me lembro que no início da minha caminhada cristã, na verdade, antes da minha caminhada cristã, essa foi uma segunda etapa na minha vida, eu sou de uma família que não conhecia o Deus da Bíblia. Minha família era católica. Então, eu me lembro que era pequeno ainda e eu fiz um pedido a Deus, Obed. Foi: Senhor, se algum dia eu for morrer, eu quero morrer de acidente de avião. Lá no meu interior, uma cidadezinha no noroeste do Espírito Santo, Barra de São Francisco, e de uma família humilde, e eu falei assim: bom, como eu nunca vou andar de avião, logo eu nunca vou morrer. Então eu fiz esse pedido. E aí, já na minha início da juventude, fui andar a primeira vez de avião, e aí eu lembrei desse pedido. Aí eu falei: Senhor, aquilo é coisa de menino, o Senhor não atenda, por favor, o Senhor esquece. Ou seja, quando a gente inicia a caminhada cristã, a gente fala algumas coisas, ou a gente pede algumas coisas a Deus, que hoje, quando a gente tem uma maturidade, a gente dá uma olhadinha para trás, fala assim: nossa, graças ao bondoso Deus que Ele não me atendeu. Porque se Ele tivesse me atendido, a situação seria outra. Se Ele tivesse me atendido, eu não tinha conhecido Shirley, ela não seria essa mulher feliz que é por ser casada comigo, estaria lá em Recife até hoje, solteira, sofrendo, Então, quando a gente pensa na nossa vida espiritual, também é assim, meus irmãos. Nós precisamos de crescer. Você lembra quando que você foi solicitado para que pudesse fazer uma oração, quem sabe na escola dominical? Como que foi a reação? Possivelmente, se você não tinha muito hábito de fazer isso, não foi fácil, gaguejou, não sabia direito o que falar. Aí hoje você cresceu, tem a maturidade, quer você esteja sendo convidado para orar diante de 2 pessoas, ou de 1000 pessoas ou mais, você tem intimidade com Deus, e não vai ser diferente, você vai conseguir se expressar. O apóstolo Pedro, escritor desta carta, é o único, se assim eu posso colocar, presbítero Charles, é o único autor da Bíblia, ou personagem da Bíblia, que tem 3 nomes. Você lembra quais são os 3 nomes do apóstolo Pedro? Pedro, Cefas e Simão. É o único personagem que tem 3 nomes. E interessante que, se você tiver a curiosidade de olhar, o nome do apóstolo Pedro é o nome que mais aparece na Bíblia. Diferente de Paulo, por exemplo, fiz uma pesquisa, o nome de Paulo aparece cerca de 162 vezes na Bíblia. O de Paulo e os demais apóstolos, dos demais apóstolos, aparece 142 vezes. E o nome de Pedro aparece 210 vezes. Nos evangelhos, no livro de Atos. E então, depois do nome de Jesus, o nome que mais aparece na Bíblia é do apóstolo Pedro. E interessante que todas as vezes, quando o nome de Pedro é chamado de Simão, é que Jesus estava se referindo àquela velha natureza de Pedro. Então, todas as vezes, vamos usar a expressão, que Pedro dava uma escorregada, e Jesus então chamava de Simão, Pedro, você está voltando à velha natureza, rapaz, toma postura, muda de postura, Simão. E o apóstolo Pedro, segundo
os entendidos, escreve esta carta quando estava em Roma. E ele escreve essa carta com o objetivo de exortar, de fortalecer, de encorajar aqueles crentes, aqueles primeiros cristãos que estavam vivenciando dias difíceis. E nós somos informados na própria palavra de Deus que era um período difícil, período de perseguição. Ser crente na época de Pedro não era tão fácil quanto ser crente hoje. Possivelmente nós não sofremos as perseguições por causa do Evangelho, perseguições físicas. Sofremos outras perseguições. Então, ser crente na época do apóstolo Pedro era difícil, não era fácil. E ele então escreve essa carta para encorajar aqueles irmãos. Essa carta fala de alegria, fala de sofrimento, fala de como enfrentar as perseguições, como deve ser o nosso proceder no trabalho, como deve ser o nosso proceder enquanto jovens, liderança, o papel da mulher. E aí nós olhamos então para esta carta que Pedro escreve para auxiliar aqueles irmãos. A carta provavelmente foi escrita por volta do ano 62 depois de Cristo, logo após a perseguição que foi implantada por Nero. Os destinatários dessa carta, como eu disse, eram aqueles irmãos que estavam ali e necessitavam de ser orientados. E aí, para a gente pensar no tema proposto, o que nós podemos fazer para buscar um crescimento espiritual? Ô Ruth, não conseguiu ir não. Estou no de baixo. Por favor, você muda para mim então, Ruth? Isso, obrigado. Então, a nossa proposta, para a gente poder buscar um crescimento espiritual, à luz do verso primeiro, eu quero que nós possamos pensar que nós temos que eliminar algumas coisas. Nós temos que eliminar aquilo que não é necessário para o nosso crescimento. E se você olhar, Pedro inicia assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja e de toda sorte de maledicência. Quando Pedro, então, coloca essa conjunção, portanto, ele está remetendo o que ele vai falar agora com o que ele já havia dito no capítulo 1. Olha, diante daquilo que eu falei com vocês, diante daquilo que eu ensinei, diante daquilo que eu já falei, a recomendação agora, vocês devem se despojar. E a ideia de despojar aí, o verbo está no imperativo, e é uma ordem. Pedro então estava dando uma ordem àqueles cristãos, àqueles crentes, que se eles caminhassem eliminando, jogando fora aquilo que poderia atrapalhar a caminhada deles, o crescimento espiritual, eles então iriam obter êxito. E o texto vai pontuar para nós aí algumas coisas que Pedro recomendou que eles pudessem então despojar, lançar fora. E dentre as primeiras coisas que nós percebemos aí, antes de nós pensarmos no que ele coloca aí para nós, despojando, portanto, de toda a maldade. Maldade aqui tem a ver com malícia. Malícia aqui tem a ver com tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que está contrário. Então Pedro estava dizendo: se vocês desejam crescer, vocês precisam jogar fora toda a maldade. Ontem a irmã Rosânia, na fala lá com a nossa irmã da SAF, no capítulo 4 de Efésios que ela trabalhou, ela então colocou ali uma lista de coisas que nós devemos evitar, dentre elas a gritaria, dentre elas o dolo, a palavra torpe. Então a maldade aí tem a ver com tudo isso. Então, se nós queremos crescer espiritualmente, é necessário que você e eu, todos nós, venhamos a eliminar, retirar da nossa vida aquilo que nos cerca, aquilo que está ao nosso derredor, até porque o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. A Bíblia chega a dizer que é do coração do homem que procede o quê?
todo o mau desígnio. Então, é do coração que nasce e procede, e nós precisamos da ação do Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos assim então ter o domínio próprio e não permitir que essas coisas ruins que nascem do nosso coração venham brotar, criar raiz e a gente venha colocar isso para fora. Eu nasci numa família que não era cristã e uma das coisas assim que eu ouvia lá em casa algumas vezes era gritaria. E aí uma das coisas assim que eu não gosto, e graças a Deus lá em casa a gente não ocorre isso, a gente ficar gritando. E a Bíblia até recomenda, longe de vós toda gritaria. E aí nós temos que saber falar, conversar enquanto casal, enquanto família. Podemos ali sentar, discordar das coisas, mas sem gritar, sem fazer escândalo, para que os vizinhos que estão ao nosso derredor, da nossa casa, não possam de forma alguma olhar para nós. Mas esse pessoal não diz que é servo de Jesus? É assim que um servo de Jesus trata a esposa? É assim que um servo de Jesus trata o filho? É assim que um servo de Jesus, enquanto o filho, trata o pai? Aí Pedro vai nos recomendar, então, se nós desejamos crescer, precisamos jogar fora essa maldade. Então, se nós desejamos crescer, temos que jogar fora, eliminar a maldade. E aí depois, a maldade é como se Pedro estivesse colocando todos os pecados num bloco só. Aí depois ele começa a listar alguns. Dentre eles vai colocar, olha, jogue fora, se você deseja crescer, o dolo. O dolo aqui transmite a ideia de alguém que é de um espírito traiçoeiro, de alguém que conta uma mentira a fim de enganar. E nós não podemos fazer uso da mentira, porque a Bíblia diz que aquele que vive na prática da mentira é filho de quem? Do diabo. E nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos de Deus. E precisamos falar a verdade. Eu me lembro, ainda na minha adolescência, eu trabalhava no escritório de contabilidade, Cláudia, e o meu patrão era evangélico. E eu, no início da minha caminhada cristã, eu conhecia Cristo com 17 anos, eu trabalhava nesse escritório lá, eu tinha desde os meus 15 anos, então, quando eu cheguei aos meus 17, conhecia Cristo, e era muito comum, quando algum cliente ligava para o escritório e queria falar com o patrão, e se o patrão não tinha interesse de falar com aquele cliente, dizia, fala que eu não estou. E aí, diversas vezes, dezenas de vezes eu fiz isso. Aí eu conhecia Cristo. Uma dessas vezes lá, que ligou um dos clientes assim, bem difíceis, e aí eu fui falar com o patrão e falou assim, fala que eu não estou. Aí eu fui e virei para o cliente, ele mandou falar que ele não está. O patrão quase me bateu, quase me mandou embora, e veio chamar a atenção, eu falei assim, patrão, eu sou crente agora, o senhor também não é crente? E eu aprendi lá na igreja que crente não fala mentira. Ele falou assim, não, Romildo, você podia fazer assim, não tem o telefone, está aqui, você podia falar com ele assim, e passar a mão por cima do telefone. Ele não está aqui, não. Porque, mas, patrão, quando eu falar que ele não está aqui, ele vai entender que o senhor não está no escritório, isso é uma mentira. Não, mas é uma mentira branda, é uma mentira branca. Falei, patrão, então, por favor, não me peça mais para atender o telefone, porque agora eu sou crente, eu aprendi que crente não fala mentira. A palavra do crente tem que ser sim, sim, ou não, não, o que passar disso vem do maligno. Nós precisamos de falar a verdade, falar a verdade com amor, uns com os outros. Pedro vai dizer que além de jogar fora o dolo, ele fala aí a hipocrisia que tem a ver, minha irmã, com a dissimulação. E nós encontramos o Senhor Jesus no seu ministério, batendo de frente com os fariseus. Inclusive lá em Mateus capítulo 23, o verso 23, ele vai fazer uma crítica àqueles fariseus. Vocês são uns hipócritas, vocês estão entregando o dízimo do endro, do cominho, mas vocês devem continuar fazendo isso,
mas não pode omitir a justiça, a misericórdia, o amor. Vocês estão aí com essa hipocrisia, então não pode haver no meio da igreja, se nós desejamos crescer, essa hipocrisia. Tem que ter verdade, poder olhar um na face do outro e poder falar com o coração aberto, sermos sinceros. Se desejamos crescer espiritualmente, Pedro nos recomenda, além de jogarmos fora aí a hipocrisia, ele fala da inveja. E qual é a diferença da inveja para a cobiça? A cobiça é você desejar o que o outro tem. Já a inveja é um sentimento ruim, vamos assim colocar, que você gera dentro de você com raiva, porque você não consegue ter aquilo que o outro tem, e se você tiver como prejudicá-lo para ter o que ele tem, você faz. Lembram do rei Davi, quando as mulheres fizeram uma música, e a letra diz mais ou menos o seguinte, né? Olha, Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. E diz a Bíblia que a partir daquele momento, Saul teve inveja de Davi e quis fazer o quê com Davi? Quis matá-lo. E aí Pedro então está recomendando a você e a mim, se nós desejamos crescer, nós não temos que permitir que esse sentimento de inveja que ronda o seu coração e o meu coração possa obter êxito. Lá no livro de Gênesis nós encontramos um momento em que Deus vai ter uma conversa com Caim, e ele fala assim: Caim, onde está seu irmão Abel? Aquele contexto que Deus vai ter uma conversa com Caim, aí fala assim, eis que o pecado jaz à porta, Caim, cumpre a ti dominá-lo. É como se o pecado estivesse encostado na porta, e se você abrir a porta, ele vai entrar. Então a inveja ronda o seu coração e o meu coração, no trabalho, na faculdade, na vizinhança. Senhor, eu sou um servo do Senhor, amo o Senhor, trabalho, faço o meu trabalho lá na minha empresa, com dedicação e tal, e aquela pessoa ali, Senhor, que nem crente é, ou que nem ama o Senhor, não é um crente fervoroso, acontece tudo para ele de bom e para mim só dificuldades. Se nós não tomarmos o cuidado, meus irmãos, nós corremos o mesmo risco que o salmista Asaf correu ao registrar o Salmo 73, que ele tinha inveja dos ricos, e ele ficou com o coração complicado. Ele chega a dizer, Senhor, quase que os meus pés resvalaram. E aí quando ele vai para o templo conversar com Deus, e Deus então abre a cortina, vamos assim dizer, e mostra para ele o fim do homem que ama Deus, e o fim do homem que não ama Deus, aí ele aquieta o coração. Então nós corremos esse risco de permitirmos que esse sentimento chamado inveja venha tentar encontrar lugar no nosso coração. E nós não podemos permitir, meus irmãos, porque a inveja é uma obra da carne. Isso não glorifica a Deus. A última coisa que Pedro vai dizer que nós precisamos de jogar fora, desejamos crescer, que ele coloca aí de toda sorte de maledicência. E maledicência aqui significa calúnia. Pedro então estava dizendo, nós não devemos caminhar nessa vertente de caluniar as pessoas. Já que eu não posso obter o que o fulano tem, que o Beltrano tem, e a inveja entra no meu coração, então eu vou prejudicá-lo. Shirley lá em casa sempre orienta os meninos. Olha, se você não tem algo de bom para falar ou de elogiar alguém, então você não fale nada. Cuidado com isso, sempre oriento os meninos lá em casa. Nós precisamos de falar aquilo que vai abençoar as pessoas, não aquilo que vai denegrir, machucar, prejudicar. A pessoa vem com todo desejo, interesse de nos ajudar a crescer, a caminhar, a fazer alguma coisa, se coloca à disposição. Parece que foi a irmã Rosânia que comentou ontem na fala dela, alguém que vem e faz um suco para uma programação, e aí a pessoa, o suco estava doce demais. Elogia, fale bem, abençoe o outro,
ajude o outro a crescer. Certamente você e eu temos falhas e não são poucas, mas precisamos de contar com a graça de Deus para que, ao andarmos, ao caminharmos, que possamos ir percebendo aquilo que precisa ser eliminado, que está atrapalhando o meu crescimento espiritual. Você e eu precisamos de fazer uma análise diariamente. Senhor, o que está atrapalhando o meu crescimento? Antes eu servia o Senhor com alegria, fazia isso, hoje eu não estou fazendo mais, tem alguma coisa impedindo o meu crescimento. Por isso que Pedro vai nos recomendar no verso 2 agora, que é a nossa segunda lição. Por favor, Ruth, pode passar, continua, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Isso, obrigado. Se nós desejamos crescer espiritualmente, temos que eliminar algumas coisas, mas precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Lá na sua casa, na minha casa, quando a gente tira algum móvel do local e a gente não substitui este móvel por outro, a nossa tendência, sempre quando olharmos para aquele local, é lembrarmos daquele móvel, porque nós não substituímos, não colocamos no lugar um outro. Então não basta apenas nós jogarmos fora aquilo que pode atrapalhar a nossa caminhada, a nossa jornada, mas nós precisamos encher o coração com a palavra de Deus, porque quanto melhor ou maior o meu coração estiver sendo cheio da palavra de Deus, a malícia, a hipocrisia, a inveja, o dolo e outras obras da carne não obterão êxito. Interessante que quando Pedro diz assim, desejai ardentemente, o verbo desejar aí transmite a ideia daquela coisa assim que você tem um desejo grande de fazer. Vamos imaginar aqui quando o presbítero Denis, conheceu a esposa Cláudia, e ontem ele me contou um pouquinho da versão dele, e então eu não vou relatar a versão dele, deixar para ele relatar para vocês depois. Aí ele foi lá em Uberlândia, Foi em Uberlândia para levar um convite, não é isso? Ah, não, foi a Cláudia que foi levar o convite? E aí depois ele animou para ir na formatura, porque ele quis estar perto de alguém que despertou nele, se eu posso dizer, um desejo, olha, eu quero estar perto. E assim também é com você e comigo, quando a gente inicia o namoro, Faça chuva, faça sol, foi assim, Obed, com você? Faça chuva, quer estar perto. Foi assim também, Charles? Quer estar perto, faça chuva, eu quero estar perto da esposa, do namorado, do noivo, é um desejo ardente. Aí Pedro está dizendo só, se você deseja crescer, você tem que ter um desejo de estar com a palavra. Interessante que Pedro não nos recomenda aqui a ler a palavra, a meditar na palavra, a pregar a palavra, a expor a palavra. Pedro vai colocar para a gente, e a Bíblia vai pontuar que o ler a palavra, o meditar na palavra, em outros textos, a Bíblia vai dizer que nós temos que fazer isso. Mas o que Pedro está pontuando para aqueles irmãos, e nós aqui também, é que devemos desejar essa palavra. Antes de eu querer pregar a palavra, eu tenho que ter o desejo de ter essa palavra no meu coração. E esse desejo deve ser algo diário na sua vida e na minha vida. Vivemos num mundo extremamente corrido. E se nós não tomarmos o cuidado, nós temos tempo, um monte de coisa. Mas talvez, se nós não tomarmos o cuidado, nós não temos um tempo para a família, não temos um tempo para a igreja, não temos um tempo para Deus, não temos um tempo para estudarmos a palavra, para meditarmos na palavra. Nós precisamos desejar, alimentar desta palavra. E aí eu gostaria que você pudesse pensar comigo que esta palavra que nós desejamos alimentar, Pedro vai dizer que essa palavra, ela é pura, ela é racional e ela é nutritiva. A palavra, ela é pura, o início do verso 2.
desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. A criança, quando nasce, a não ser que ela seja superdotada, né? Eu não sei se os filhos da Edilene já nasceram falando, né? Eu sei que ela comentou ontem que ensinou eles, ela colocava o dedinho assim para ele segurar no dedinho dela desde pequeno. Mas o correto, quando ela está com fome, o que ela vai fazer para ver se está com fome? Vai chorar. Então ela sente a necessidade de comer e ela não sabe expressar e ela chora. Aí a mãe vai, não, já está na hora do alimento. Então diz os entendidos que o alimento, amamentar a criança nos primeiros meses de vida, este alimento vai auxiliar a criança a combater ou ter mais forças para combater uma série de dificuldades que porventura possa surgir. Depois de um tempo que ela é alimentada com o leite materno, aí vem todo aquele processo, uma comidinha mais pastosa, aí daqui a pouco, quando está na idade do Diogo, já está comendo picanha, né? Você gosta de picanha, Diogo? Gosta, né? Também gosta. Mas aí é com o passar do tempo. Mas interessante que Pedro está dizendo aqui que nós temos que nos alimentar dessa palavra porque ela é pura. E quando você observa aí no seu texto a expressão genuína, desejai ardentemente como criança recém-nascida o genuíno leite. Genuíno aqui significa puro, sem mistura. Ou seja, nós vamos nos alimentar da palavra de Deus, sem essa palavra ser misturada, adulterada. E se nós não tomarmos o cuidado, nós vivemos uma época hoje em que as pessoas estão mudando a palavra de acordo com o desejo. A palavra de Deus, de acordo com o que eu quero, ela me serve. De acordo com o que eu não quero, ela não me serve. Dependendo do que eu quero, eu pego a palavra, faço uma mudança, adultero a palavra, ensino aquilo que eu quero colocar para os ouvintes, falar, isto é que eu quero que vocês façam. Aí Pedro está dizendo para aqueles irmãos e para nós temos que alimentar a dieta correta, que é a palavra de Deus, tem que ser uma palavra pura, não pode ser misturada. E aí a gente até colocamos na pastoral de hoje, que essa palavra genuína aqui, ela tinha muito a ver com aquele contexto em que eles pegavam o vinho, e aí eles adulteravam o vinho, né? Colocava água ali ou alguma outra coisa ali para diluir e ficar uma coisa diferente. Lá no meu interior era comum passar um leiteiro. Não sei se em Coronel Fabriciano era comum isso, Abed, mas lá na minha região era comum passar um leiteiro, né, vendendo leite. Não sei se os irmãos da minha idade, que moraram no interior, vivenciaram algo nesse sentido. E aí eu me lembro que algumas vezes minha mãe comprava o leite, e depois quando ia ferver o leite, tinha tanta água no leite, que quase não sobrava nada. Mas eu ouvi li uma reportagem que foi, acho que em 2007, na região das Minas Gerais, a Polícia Federal fez lá um levantamento e descobriu que tinha empresa lá adulterando o leite, colocando sal, colocando açúcar, colocando um monte de coisa. E aí quando a gente pensa nessas misturas que acontecem, vivemos um momento hoje em que as pessoas não querem se alimentar do leite puro, mas querem fazer uma mistura. Olha, você precisa de Jesus para ser salvo, mas se você não guardar o dia tal, não adianta. Então, uma mistura. Jesus salva, mas se o fulano de tal não interceder por você, não adianta. E a Bíblia vai dizer, ó, Jesus é o único caminho, não existe outro. Então essa dieta tem que ser com alimento puro. Mas em segundo, além de ser esse alimento puro, a outra recomendação do apóstolo Pedro para nós, que essa dieta tem que ser uma palavra racional.
Quando você vê aí na sua Bíblia o vocábulo espiritual, que transmite a ideia aí de razão, de lógica. A outra vez que essa palavra espiritual aparece é lá em Romanos 12, quando Paulo nos recomenda apresentarmos a Deus o nosso culto, de forma racional a Deus. Então, se nós queremos nos alimentarmos da palavra de Deus, esta palavra ela é racional, ou seja, tem que ter ali a razão, porque a Bíblia foi revelada, a palavra está aqui, e nós precisamos de ler essa palavra e entender essa palavra. O emocional é importante na vida da igreja, mas o espiritual é importante. Eu preciso então, porque é a lógica, ao ler a palavra, eu vou entender, compreender quem é Jesus, quem é Deus, que eu sou pecador, que eu necessito de Deus, e eu só posso fazer isso se eu tiver um bom discernimento para entender a palavra. Não estou dizendo que você precisa ser um teólogo, não é isso. Estou dizendo que você precisa usar aquilo que Deus te deu, a razão, para você olhar para a Bíblia, questionar aquilo que você não entende para Deus, procurar um presbítero, uma outra pessoa. Meu irmão, eu estava lendo aqui a Bíblia e eu deparei com esse texto, eu não entendi. O que você pode me auxiliar no meu crescimento? Então, essa palavra também, ela é racional. E quando nós entendemos que essa palavra, ela é racional, que ela deve encher a nossa mente, o nosso coração. Paulo chega a dizer na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, o que nós devemos colocar na mente. Finalmente, aquilo que é puro, aquilo que é amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor, e seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então eu vou procurar encher a minha mente, o meu coração com a palavra de Deus, e essa palavra que é racional. A terceira orientação que ele propõe para nós aí, é que essa palavra ela é nutritiva, final do verso 2, vos seja dado crescimento. E essa palavra crescimento aqui, ela transmite a ideia de fazer você crescer. Quando você se alimenta da palavra, Deus vai dar a você o crescimento. Então tem coisas que Deus faz para você e para mim, que nós não podemos fazer. Nós chamamos de milagres, Aquilo que é impossível para nós, é possível para Deus. Então Deus já nos deu a recomendação de como nós podemos crescer. Nós podemos crescer quando nós nos alimentamos da palavra. Então, se eu não me alimentar da palavra, eu não vou crescer. E quando eu me alimento desta palavra, Deus é que vai trabalhar para que eu cresça. Pedro chega a usar novamente essa palavra crescimento, quando ele nos recomenda no final da sua carta, olha, que vocês possam continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu me alimento desta palavra, coloca essa palavra no meu coração, Deus vai, através do Espírito Santo, trazendo à minha mente, à minha memória, a palavra dEle quando eu precisar. Agora, se eu encher a minha mente, o meu coração, de outras coisas, que o livro A, a revista B, e não sei o que lá, e ou acolá, podemos ler diversas obras aí, mas é a palavra de Deus que vai alimentar o seu coração e o meu coração. E quando nós estamos firmados na palavra de Deus, Paulo diz, nós não seremos levados por qualquer vento de doutrina. Nós temos que firmar nossa vida na palavra de Deus, precisamos ser crentes bereanos, como diz lá em Atos, que o apóstolo Paulo anunciava a palavra e aqueles crentes estavam anunciando, examinando se aquilo que Paulo falava estava de acordo. Então, nós precisamos de fazer isso. Meus irmãos e minhas irmãs, venhamos e convenhamos. 50 minutos de escola dominical para a gente estudar a palavra aqui
classe aqui, ou com os nossos filhos, se durante a semana você e eu não separarmos um tempo para ler a Bíblia, ou se nós não temos um tempo para ler, a gente coloca lá, né, um CD ou a Bíblia num pendrive, coloca no rádio do carro, no carro, a gente escuta a palavra. E a gente vai ouvindo, a gente vai estudando, a gente vai lendo, a gente vai meditando, e nós vamos então sendo fortalecidos pela palavra de Deus. Certamente é o seu desejo, o meu desejo de crescermos. E se nós desejamos crescer, Deus já nos deu o meio, estudando a palavra. Eu me lembro, no início da minha caminhada cristã, e quando eu estava para ir para o seminário, e fui fazer um estágio na igreja lá em Água Doce do Norte, onde o sogro do pastor Márcio pastoreou lá, e lá tinha uma congregação num bairro, num distrito chamado Santo Agostinho. E aí eu me lembro que quando fazia-se a chamada da escola dominical, eu respondia com um versículo bíblico. Vou fazer um teste aqui. Presbítero Denis. Aí responde com um versículo bíblico, presbítero Denis, por favor. Não vale dar cola. Vamos fazer um teste aqui. Presbítero Denis. Presbítero Denilson. Mas tem que falar a referência. Salmo 23, 1. Jesus chorou. João 11, 35. E aí eu me lembro então, lá nessa congregação, eu achava aquilo super interessante. E hoje nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, de tanto acesso à palavra de Deus. Temos no celular, no notebook, acesso à internet lá, tanto acesso à palavra de Deus, mas se nós não tomarmos o cuidado, nós não guardamos um versículo por ano de memória. E aí, se nós estivermos numa situação e precisarmos da palavra de Deus para consolar, confortar alguém, a gente sem a Bíblia na mão, como nós vamos fazer? Temos que desejar. Agora, para desejar isto, nós precisamos de ser orientados pelos nossos pais, que muitas vezes, quando o menino não quer comer, nós fazemos o quê? Enquanto pai, enquanto mãe, sabemos que aquele alimento ele é importante para o crescimento dele. A gente tem que usar de autoridade, você vai comer agora sim e tal, insistir, porque a gente sabe que é importante para ele, para o seu crescimento. Lá na igreja, em Cachoeiro, eu costumo dizer assim para os irmãos: o que eu preciso de fazer quando eu não quero ler a Bíblia? Eu tenho que ler a Bíblia. O que eu preciso de fazer quando eu não quero orar? Eu tenho que orar. Porque se eu for ficar esperando, nascer o desejo, a vontade, né? Amanhã, quando eu tiver o desejo, eu vou ler a Bíblia. Amanhã, quando eu tiver... Se você não se disciplinar, não forçar um pouquinho, você e eu, nós não desejamos isso. No pensamento, se a gente tiver a palavra de Deus, as nossas emoções vão ser guiadas por isso. Sim. Né? E isso é o que eu chamaria assim de uma fé operante, está tão claro para o meu entendimento, a fé que eu tenho e o Deus que eu creio, que minhas emoções nunca vão me levar para um outro caminho, porque elas são recrutadas por este pensamento. Por isso que é tão importante um alimento racional, que meu raciocínio esteja entendendo e conhecendo este Deus. Porque na hora em que... É aquele versículo que fala assim: no mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo. O ânimo vai vir com o pensamento adequado na palavra de Deus. Então, para que eu possa ter essa força, eu preciso me alimentar da palavra de Deus e crer que essa palavra vai me assistir em toda e qualquer situação difícil que porventura eu venha passar, porque eu conheço essa palavra. E para que eu possa desfrutar dessa palavra, o item 3 que eu quero pensar com você, que eu preciso de provar dessa palavra. E aí o verso 3 do capítulo 2 vai dizer: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então eu só vou poder
desfrutar desta palavra, deste alimento, se eu tive uma experiência com Deus. E essa experiência com Deus vem através da conversão. Quem eu era antes de Cristo nascer no meu coração? Quem agora eu sou em Cristo? Eu já desfrutei da bondade de Deus para a minha vida durante toda a minha vida. Então eu sei que Deus é bom. E por que eu sei que Deus é bom? Porque eu já tive o meu encontro com Ele. Ele me deu a salvação, me deu uma família, me deu amigos, tem me dado isso. Então Deus é sempre bom. Complicado para você e para mim a gente entender que Deus é sempre bom quando as coisas não acontecem do jeito que nós almejamos. Mas Deus é sempre bom. Shirley está aqui, eu vou pedir para ela tapar os ouvidos, para ela não escutar o que eu vou falar agora. Quando eu era mais novo, eu sempre tive um sonho de casar com uma loira dos olhos verdes. Este era o meu sonho. E eu orava pedindo a Deus uma loura dos olhos verdes. Eu estava no seminário, voltei de férias, e aí duas colegas conversando lá numa lanchonete na minha cidade. Aí uma chegou e falou assim: Romildo, preciso falar com você. Eu já sei o que é. O que? Fulana quer namorar. Como é que você sabe? Eu estou orando para Deus me dar uma namorada loura dos olhos verdes. E aí comecei a namorar com a loura dos olhos verdes. E todo empolgado. 6 meses de namoro depois, ela falou assim: vamos terminar? Eu falei: menino, para terminar tem que chorar, não é assim que termina, não. Ela chorou quase 2 horas. Aí eu voltei para o seminário, bravo com Deus: Senhor, mas eu pedi ao Senhor a namorada dos olhos verdes, o Senhor me deu, o Senhor tirou, estou com raiva do Senhor. Fiquei bravo com Deus. Aí Deus me fez, Lucas, lembrar de uma oração que eu tinha feito: Senhor, se não é essa moça que o Senhor tem para eu casar, quem tem que terminar é ela, que eu não termino. Aí quando eu lembrei desta oração, aí eu aquietei o coração. Aí Shirley me encontrou nesse contexto, arrasado, lá no chão, entendeu? Ela veio e me deu o braço, com esse coração bondoso dela, né? Me deu uma oportunidade, e aí começamos a namorar, e ela está ainda acreditando que eu vou ficar mais bonita ainda, continua cuidando de mim. Mas o que eu quero colocar com isso? Quando aconteceu alguma coisa que não era aquilo que eu esperava, foi: Deus não é bom. Deus não é bom. Mas Deus é bom o tempo todo, porque Deus queria que eu conhecesse Shirley, que era a mulher que Ele tinha para mim. Sabia que era a mulher que ia me completar e caminhar comigo e ser bênção na minha vida, como tem sido até aqui. Então, nós precisamos, em busca desse crescimento espiritual, meus irmãos e minhas irmãs, provar do Deus da Bíblia. Nas nossas orações, nas nossas petições, nas nossas experiências com Deus, diariamente você e eu temos desfrutado de quanto Deus já fez por nós. E dentre as muitas bênçãos que Deus nos deu, foi a bênção da salvação. Você e eu estávamos caminhando para a perdição eterna, e Deus decidiu nos salvar. Por que Deus decidiu salvar a você, a mim? Porque Ele quis. Ele é o Criador. Ele decidiu: amei a Jacó e aborreci de Esaú. Ele é o Criador, Ele é que conduz a nossa história, e Ele está sentado no trono, regendo a sua história e a minha história. É Ele que sabe o que vai acontecer com você e comigo até o fim desse dia. É Ele que sabe o que vai acontecer com você e comigo até o dia da nossa último suspiro nosso aqui nessa terra, e lá na eternidade Ele sabe, Ele rege. E aí quando nós não temos essa compreensão, e aí nós não temos essa experiência com Deus, não provamos desse Deus o quanto Ele é bom, a gente permite, como a Edilene pontuou para a gente ontem, a gente permite que a ansiedade que ronda o nosso coração, né? A ansiedade ela é boa num grau moderado, não é isso? E aí a gente permite que essa ansiedade que ronda o nosso coração, ela ultrapassa o limite, e aí a gente fica preocupado, arrancando os cabelos da cabeça, preocupado com o amanhã, e aí a Bíblia nos recomenda: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ou como alguém ontem citou, né? Lamentações 3:21, lá no trabalho da UPH, não lembro qual foi o irmão. Quero trazer à memória, o Cornélio,
Lamentações 3:21. Aí, já tivesse feito a chamada, podia responder com isso aí. E aí eu preciso trazer à memória aquilo que Deus já fez por mim. Olha, eu vou provar desse Deus da palavra também forçando a minha mente, para eu lembrar o que Deus já fez por mim. Se você e eu, a gente for solicitado colocar num papel, escrever lá, coloca aí as bênçãos que Deus já concedeu a você e coloca aí também as lutas que Deus já permitiu você passar. Possivelmente você e eu vamos descrever muito mais bênçãos, muito mais. E melhor do que receber as bênçãos de Deus, é ter o Deus da bênção andando conosco. Lembra, os irmãos, quando o povo estava saindo do Egito, e aí aquela murmuração para lá, murmuração para cá, aí Deus falou assim com Moisés, contextualizando: Moisés, eu não vou com vocês mais não, eu vou mandar um anjo para guiar vocês. Lembram vocês qual foi a fala de Moisés? Senhor, se o Senhor não vai conosco, nós não queremos um anjo, nós queremos é o Senhor. Contextualizando: Senhor, melhor do que as tuas bênçãos, nós queremos é a tua presença conosco. É o Senhor andando, caminhando conosco, quer seja no palácio, nos dias bons, ou quer seja no vale da sombra da morte, como diz o salmista Davi. Quer seja em qualquer situação, melhor é a tua presença. A gente esquece rapidamente o que Deus já fez por nós. E aí a gente começa a reclamar disso, a reclamar daquilo, porque Deus não me deu isso. Mas o que Deus já deu a você e a mim? Como que está a sua vida com Deus? Seu momento com Deus? Force a memória para você lembrar aquilo que Deus já fez por você até aqui. E certamente você vai perceber o quanto Deus já cuidou de você. O quanto Deus já cuidou de você. Então, para a gente crescer espiritualmente, precisamos provar do Deus da palavra. E uma das formas da gente provar, da gente desfrutar, é a gente lembrando o que Deus já fez por nós. E aí, para a gente pensar, quando deixamos de alimentar nossa alma com o leite espiritual, o que acontece? Vamos ler juntos? Quando nós deixamos de alimentar a nossa alma, o nosso corpo, nos tornamos fracos e debilitados para a obra. Ou seja, eu não tenho disposição para servir a Deus. Não tenho disposição para servir a Deus. Nós temos aqui uma igreja linda, uma bancada maravilhosa, e nós precisamos trabalhar muito para que esses bancos estejam cheios. Vários irmãos possivelmente estão em viagem, aproveitando o final das férias, mas é possível que, vez por outra, nós não temos todos os bancos da igreja cheios. Mas lá fora tem muita gente que não conhece a Deus. Já foram salvos, presbítero Charles, mas não sabem disso. E como saberão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Que possamos falar como o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O campo está aí, pronto para a colheita, Senhor. A igreja vai orar para que Deus levante trabalhadores. E aí esse trabalhador pode ser o presbítero Charles, pode ser o Lucas, pode ser o Marcos, o Cornélio, o Obed, a Ruth, a Edilene, vários irmãos. Mas, Senhor, além de levantar eles, levanta a mim também. Segunda lição, vamos ler juntos? Perdemos o quê? Desejo pelas coisas de Deus. Quando eu não me alimento desta palavra, eu perco o desejo pelas coisas de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, o verso 25, nos recomenda: e não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Será que a gente consegue falar o Salmo 122, o versículo 1 de cabeça? Alegrei-me. Vamos à casa do Senhor. Será que tem faltado no coração de alguém a alegria de estar na casa de Deus? Será? Aquela alegria que nós temos de ver lá o jogo do time que a gente torce, aquela alegria de ir ao cinema ver um filme,
aquela alegria de ir numa churrascaria para ali degustar um delicioso churrasco. Tudo aquilo que nos traz alegria, nos traz prazer, a gente não encontra tempo para fazer, meus irmãos? A gente encontra. Então nós precisamos também ter alegria com as coisas de Deus. A igreja se torna sem graça e a vida secular parece mais agradável. Quando deixamos de nos alimentar da palavra de Deus, a vida da igreja se torna sem graça. Participar do coral, isso é sem graça. Participar do grupo do louvor, isso é sem graça. Participar da vida da igreja é sem graça. E aí as coisas lá fora se tornam mais desejosas para nós. Agora, quando nos alimentamos com o leite espiritual, que é a palavra de Deus, o que acontece, meus irmãos, vamos ler juntos? Tornamos-nos fortes e animados com a obra de Deus. Os convites do mundo não são atraentes aos nossos olhos. A terceira, testemunhamos daquilo que Deus fez por nós aos perdidos. Então veja aí, quando eu me alimento desta palavra, eu estou crescendo espiritualmente, eu vou estar animado para fazer algo. Mas tem um grupinho pequeno. Lembro de quando Neemias voltou para reconstruir os muros de Jerusalém, Sambalá, Tobias mandando carta para ele, falou assim, não tenho tempo para isso, eu tenho uma grande obra para fazer, não tenho tempo para isso, olha, eu tenho muita coisa para fazer para Deus, não tenho tempo para hipocrisia, para inveja, para falsidades, eu estou aqui para servir a Deus, e os convites que o mundo me faz não serão atraentes aos meus olhos, eu não vou fazer como Demas, que amou o presente século e abandonou o apóstolo Paulo. Eu vou testemunhar no meu trabalho, na minha escola, em qualquer lugar. A irmã Rosânia ontem na palestra lá da SAF, ela nos levou a pensar, tem alguma pessoa assim, no seu convívio que, mais ou menos assim a expressão que ela usou, é difícil o relacionamento? Mais ou menos assim. O que você tem que fazer por essa pessoa? Orar por ela, procurar aproximar, falar, Deus, dá-me paciência. Não vamos a princípio fazer uma oração imprecatória, Senhor, manda um raio do céu, não vamos fazer isso. A gente vê o salmista fazendo isso, né? Senhor, pega aí os filhos dele lá e esmaga, não vamos fazer oração imprecatória, Senhor, me ajuda a amar essa pessoa, com seus defeitos, com as suas dificuldades, e que eu possa resplandecer a luz de Cristo, que eu possa testemunhar para ela quem é o Deus que eu sirvo, e aí ela vai perceber o Senhor em mim, e aí o Senhor pode me usar como instrumento para que ela venha fazer parte do teu reino. Meus irmãos, é comprovado estatisticamente pelo Ministério Haggai que mais de 49% das pessoas que vêm para a igreja é através de relacionamento de familiares ou de amigos. Gente que conhece a Cristo e vem para a igreja através de internet, TV, rádio, é um percentual que não chega a 2%. Então é através do relacionamento lá no trabalho, você tem acesso a pessoas no seu trabalho, no momento do cafezinho ali, no momento de descanso lá no trabalho, você tem acesso a muitas pessoas. E aí você precisa de falar de Deus para elas, convidá-las para vir à igreja, falar assim, vamos lá na minha igreja, lá na minha igreja tem um coral, você parece que está no céu quando aquele coral canta. Lá na minha igreja tem uma equipe de louvor que você precisa de ver. Eu vi o presbítero Marcos dizendo que o aniversário da igreja agora é em agosto, né? Aí vamos só imaginar aqui, já concluindo, né? Lá no trabalho você só fala mal da igreja. A equipe de louvor, aquilo, misericórdia. O coral, o professor da escola dominical só fala mal. Aí você convida um amigo para vir no aniversário da igreja. Aí você só falou mal da igreja. Eu vou lá na sua igreja, aquela igreja que você falou isso, mas agora quando você falou, a minha equipe de louvor é assim, as irmãs, é uma igreja calorosa, é assim, aí a pessoa quer vir na igreja, aí a pessoa vem na igreja, vai perceber a união, a comunhão, o amor, o aconchego, é bem acolhida, bem recebida, ela vai querer voltar. Aí a gente vai dando assistência, discipula, daqui a pouco é um novo membro na igreja. Mas quando nós estamos nos alimentando da palavra, nós vamos ser fortes para testemunhar daquilo que Deus fez por nós. O meu desejo, a minha oração, meus irmãos, é que todos nós possamos
continuar crescendo espiritualmente, que a palavra de Deus tem um lugar todo especial no seu coração e no meu coração. Que possamos buscar primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas Deus há de nos acrescentar. Que esta igreja possa desfrutar da paz de Cristo, que essa igreja possa ser inundada com o amor de Cristo, e os perdidos que lá fora estão, possam conhecer a Cristo e vir servir a Cristo nesta igreja. Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra é o nosso alimento. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ter acesso à Tua palavra. Desperta no meu coração, no coração dos meus irmãos aqui presentes e das minhas irmãs, o desejo de lermos a Tua palavra, de escutarmos a Tua palavra, de estudarmos a Tua palavra, de meditarmos na Tua palavra, para que possamos ser fortalecidos pelo Senhor. E quando nos sentimos fortalecidos, que possamos cumprir com o ID de Jesus, anunciando as boas novas de salvação. Usa-nos, Senhor, como instrumentos para alcançarmos aqueles que Cristo morreu por eles e que lá fora estão, para que venham servir a Ti nesta igreja juntamente conosco. Deus bendito, abençoe a nossa igreja aqui em Taguatinga, para que possa ser um farol, a luz de Cristo, e que as pessoas possam ver Cristo na vida desta igreja, na vida de cada membro, no trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança, em qualquer lugar, que as pessoas possam ver Cristo em nós. Ajuda-nos a termos coragem, Senhor, a jogarmos fora aquilo que possa atrapalhar o nosso crescimento espiritual. Cuida de nós, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.